Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao 22º webinário do Print, né, em que a universidade tenta capilarizar, dar visibilidade aos bons projetos de pesquisa desenvolvidos pelos nossos alunos, pelos nossos professores, com os nossos parceiros no exterior, financiados pelo Print ou financiados pelo CNPq, pela CAPES, por outro tipo de projeto, ou até pela própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, hoje nós temos 2 professores do Departamento de Odontologia que chegaram recentemente do seu estágio pós-doutoral nos Estados Unidos, a professora Patrícia Calderon e o professor Bruno Gugel. Ficaram um ano lá dentro do tema estratégico de biotecnologia, fazendo o seu pós-doutoramento e criando laços de interação efetivos da universidade da UFRN com a instituição que os acolheu lá, para que a gente consiga formalizar e aumentar o fluxo de alunos. Tanto alunos brasileiros, alunos do programa de pós-graduação em ciências odontológicas, que foi criado recentemente, apesar de ter sido o primeiro programa de pós-graduação da UFRN, foi criado recentemente pela fusão da patologia oral com um pedaço da saúde coletiva e já na avaliação quadrenal, no resultado parcial que saiu há 30 dias atrás, passou de nota 4 para nota 5. Então, foi um dos programas que tiveram aumento de nota nessa avaliação. A UFRN dobrou o número de programas de pós-graduação com nota 7, dobrou o número de programas de pós-graduação com nota 6 e aumentou em 35% o número de programas de pós-graduação com nota 5, entre eles ciências odontológicas e a saúde coletiva, onde nasceu a pós-graduação no estado do Rio Grande do Norte há 46 anos. Isso significa dizer que nós temos agora 23 programas com nota 5 que estão concorrendo ou que estão habilitados a concorrer de maneira mais incisiva à nota 6 na próxima avaliação quadrenal, referente a 2021, 2022, 2023 e 2024. E nesse contexto, a internacionalização ela é essencial, não apenas com o nome internacionalização, a palavra de um discurso fácil, mas com ações concretas e que resultem na melhoria da formação dos recursos humanos da pós-graduação da nossa instituição e na melhoria das publicações científicas, no número de citações, no fator de impacto dos professores que integram o nosso sistema. Então, isso é um esforço conjunto de todos os professores que atuam na nossa instituição, de todos os nossos alunos de mestrado, alunos de doutorado. Quando a gente fica mais velho, aumenta a nossa responsabilidade. Não podemos mais cometer os erros que cometíamos como éramos apenas adolescentes. Quando a gente passa a ser nota 5, aumenta a nossa responsabilidade, aumenta a nossa cobrança, que na realidade é o que melhor vem. Não vamos dobrar o número de bolsas, não vamos dobrar o financiamento, mas vamos aumentar a responsabilidade e a cobrança para que a gente consiga ter melhores financiamentos, para que a gente consiga dar melhores condições para continuarmos formando mestres e doutores com excelência. No próximo dia 11 de novembro, o programa de pós-graduação em ciências odontológicas já irá fazer um seminário, a coordenadora já entrou em contato, em que a gente vai falar, né, dos desafios que nós temos em pesquisas científicas, em captação de recursos, que agora não pode ser mais vinculada a CNPq,
à CAPES, aos órgãos tradicionais de fomento. A gente precisa conseguir integrar redes internacionais de pesquisa para estar na ponta do desenvolvimento científico em cada uma das áreas que nós atuamos. Então, hoje não é o 22º, como eu falei, eu errei. Alcio apareceu aqui na minha frente com uma plaquinha, 23º, né? Eu contei errado, ou já foi falha da memória, né? Eu não precisava ler isso em lugar nenhum, eu sempre ficava com as coisas muito claras na cabeça, mas errei, ó, não é 22, é 23. Então, Patrícia e Bruno, sejam bem-vindos. Eu passo a palavra para vocês, que apresentem um pouquinho da experiência e dos avanços científicos que vocês conseguiram aí com o financiamento da CAPES por meio do projeto PRINT, aprovado em 2018 e em plena execução pela UFRN e pela CAPES. Boa tarde a todos. Obrigada, Rubens, pela apresentação. Queria inicialmente agradecer a oportunidade de participar aqui desse webinar. Para participar daqui, eu assisti os outros, né, e confesso que fiquei bem impressionada com o que eu vi. Eu acho que a gente está dentro da instituição e a gente, às vezes, não conhece o que está acontecendo na nossa instituição. Então, eu percebi o quanto nós estamos avançados nessa questão da internacionalização dentro da UFRN, e, sem dúvida, isso é um resultado do trabalho da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, em que Rubens e Fernanda estão aí à frente e que mostram muita competência, muito trabalho, muito comprometimento institucional. E aí é só o reflexo, né? Essa internacionalização, o print, as notas, os conceitos do programa subindo, e é uma honra poder fazer parte dessa história, certo? Eu vi realmente os outros, sugiro que quem esteja assistindo esse também assista os outros, porque é muito bom a gente ver o quanto a gente está evoluído nessa questão de internacionalização. Muitos dos projetos que já foram apresentados aqui nos webinários anteriores já eram projetos que as pessoas já tinham esses contatos prévios, andamentos. No nosso caso é um pouco diferente, né? Então foi um primeiro contato que a gente fez, fomos ambos para aprender novas técnicas e trazer algo diferente para colocar em prática aqui dentro do programa de pós-graduação de Ciências Odontológicas. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha, vou compartilhar minha tela para a gente poder dar andamento. Vou falar um pouquinho da nossa experiência pessoal e também aquilo que a gente pôde fazer em termos de pesquisa, enfim, durante esse período. Deixa eu só achar aqui a minha janela. Eu vou fazer a tela inteira. Aí vocês só me dizem se está aparecendo a minha apresentação aí para vocês. Sim ou não? Tá? Sim, agora sim, apareceu. Tá certo. Então, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha rápida para mostrar tanto a parte pessoal quanto a parte profissional do que foi feito, né, e algumas propostas após o retorno. Então, a gente está dentro do eixo temático de biotecnologia, né, do PRINT da UFRN, e a gente escolheu esse tema, biotecnologia em odontologia, porque é um tema bem amplo, porque nós trabalhamos coisas bem diferentes, mas como nós fomos juntos, né, Bruno é meu marido, a gente foi junto, então, numa perspectiva da família toda, então a gente tem uma experiência pessoal muito parecida, por isso que a gente, inclusive, sugeriu de fazer essa participação juntos aqui. Mas, então, o tema ficou amplo, porque fizemos coisas bem diferentes, e vamos mostrar aqui as nossas experiências nesse período. Bom, então, eu sou professora do Departamento de Odontologia aqui da UFRN e faço parte, né, do programa de pós-graduação em Ciências Odontológicas, e como o professor Rubens falou, acabamos de conseguir um conceito 5 aí que tanto lutamos, e agora vamos brigar para mantê-lo ou melhorá-lo, certo? E durante o período de setembro de 2021 e agosto de 2022,
eu participei como professora visitante, né, que aqui a gente chama de pós-doutorado, no exterior eles chamam de professor visitante, na Universidade da Flórida. Eu tive como supervisor o professor Fan Ren, que é um professor da engenharia, da Escola de Engenharia da Universidade da Flórida. Ele é um engenheiro químico bem renomado, e a minha co-supervisora foi a professora Josephine Esquivel Upshaw, que é uma professora da minha área, que é a área de prótese, dentro da Faculdade de Odontologia da Universidade da Flórida. Eu fiquei muito mais dentro da Faculdade de Odontologia do que da engenharia, porque como a gente concorreu aqui no Print, né, nesse edital de 2020, e a gente chegou lá ainda no momento de pandemia, então a engenharia também não estava ainda funcionando com força total nesse momento. Então, nós fomos, tanto eu quanto o Bruno, como bolsistas CAPES Print UFRN, participamos do edital de 2020, esse edital abriu no início de 2020, então, né, aqui eu já agradeço mais uma vez a PPG, porque a princípio a gente sairia no meio de 2020, teve a pandemia, enfim, foram muitas mudanças de prazos, de perspectivas, e eu acho que a gente pegou o primeiro voo depois da pandemia, quando abriu as fronteiras para entrar só estudante e quem tivesse os vistos J1, eu acho que a gente acabou indo num dos primeiros voos que saiu do Brasil para os Estados Unidos e, sem dúvida, a ajuda da PPG para que isso acontecesse, né, num prazo assim tão rápido, foi muito importante nesse processo. Bom, a gente ficou na Universidade da Flórida, então aqui o mapa do estado da Flórida. A Universidade da Flórida tem vários campi no estado, mas nós ficamos no campi central, que fica na cidade de Gainesville, que fica no centro da Flórida, mais ao norte um pouquinho. A cidade de Gainesville é uma cidade pequena, né, nos Estados Unidos, para os padrões americanos, tem 130 mil habitantes, mais ou menos. Desses 130 mil, 50 mil são pessoas que fazem parte da Universidade da Flórida, entre estudantes, professores, funcionários. Então, quer dizer, metade da cidade está dentro da universidade. Nas férias, a cidade muda completamente quando a universidade entra em férias, porque a cidade fica vazia. Então, a cidade vive da universidade, praticamente. A Universidade da Flórida, num ranking nacional das melhores 50 universidades dos Estados Unidos, ela ocupa o posto de 28ª melhor universidade dos Estados Unidos. Esse aqui é um mapa da Universidade da Flórida, certo? Então, aqui a gente vê essa West University Avenue, que é a parte superior, né, do campus. Aqui embaixo, a Archer Road, que é essa avenida que passa na parte de baixo do campus, e lateralmente aqui passa a Rua 34 e aqui a Rua 13. Então, esse aqui é todo o campus da Universidade da Flórida. A Faculdade de Odontologia fica aqui nessa região, né, que é onde eu e Bruno ficamos, né, nosso local de trabalho principal era ali, mas eu tive a oportunidade, por ter uma orientação do professor da engenharia, enfim, fazer parte de um grupo grande de pesquisa dentro da engenharia e da odontologia, eu tive a oportunidade de participar de etapas de pesquisa em outros locais dentro da universidade, que foi muito importante para o meu aprendizado. Então, essa região aqui, ó, do prédio de engenharia, é onde ficava o laboratório do professor Fan Ren, então algumas análises a gente fez nesse laboratório. Esse prédio aqui, Nanoscale Research Facility, é um prédio muito interessante, só de pesquisa, com muitos equipamentos, ele é centralizado, ele é multiusuário, não é vinculado a nenhum curso específico, né? Então, qualquer aluno pós-graduando pode utilizar, é bem interessante esse funcionamento desse prédio, tem equipamentos de ponta, e muito do que a gente fez na nossa pesquisa, a gente realizou, muitas das análises foram feitas nesse prédio. No prédio da física, a gente utilizou o plasma, e também aqui no departamento de ciência dos materiais e engenharia, eu realizei uma outra pesquisa paralela à minha pesquisa principal do meu pós-doutorado. Então, durante esse período de um ano, eu realizei lá na Universidade da Flórida alguns treinamentos que eu trouxe aqui, porque eu achei uma coisa bastante interessante, até para a gente pensar em relação à nossa instituição. Realizei, claro, atividades de pesquisa,
Também pude dar seguimento nas minhas atividades do PPGCO, principalmente relacionado à orientação dos meus alunos, e estabeleci algumas parcerias que eu vou apresentar aqui ao longo dessa conversa. Então, assim que a gente chega na universidade, a gente tem que realizar alguns treinamentos. Veja, esses primeiros treinamentos aqui relacionados a como se portar dentro do campus para evitar qualquer tipo de problema, eles foram feitos ainda no Brasil, né? Então, existem alguns treinamentos mais gerais que todas as pessoas precisam fazer para estar dentro que são esses de ética, aí relacionados a respeito, segurança, e aí alguns outros mais específicos. É bem interessante essa questão dos treinamentos, eles são todos online, são dentro de uma plataforma deles só de treinamento, que se chama My Training, e cada treinamento que a gente é obrigado a fazer, ele vai aparecendo para a gente na nossa janela, e a gente então vai fazendo esse treinamento. Eu achei muito interessante a maneira como isso funciona, e fica aquela questão de que você já tem o conhecimento, então você não pode dizer que não sabia em relação a alguma questão que aconteça durante a sua estada na universidade. Esses 2 treinamentos aqui são mais relacionados a pesquisas clínicas, então eu fiz mais por curiosidade, relacionado ao comitê de ética, como lidar com dados pessoais dos pacientes, e esses últimos aqui foram os treinamentos que eu fiz para poder atuar dentro dos laboratórios onde eu realizei pesquisas, onde eu manipulava, né, questões biomédicas, patógenos, enfim. E aí eu precisava saber como lidar com essas questões, né, de como a gente vai fazer para lidar com lixo tóxico, enfim. E esses treinamentos relacionados à parte química, né, eles precisam ser realizados anualmente, independente de você já se conhecer, você precisa ficar sempre se atualizando em relação a esses treinamentos. Então, feito isso, né, como está bem claro aqui, eu fiz isso tudo bem no começo, na minha chegada lá, o meu início lá foi dia 1º de setembro, então logo de início eu já fiz tudo isso para poder então dar início às minhas atividades de pesquisa. A minha pesquisa principal foi essa aqui que eu vou apresentar, esses 2 primeiros trabalhos, que foi uma pesquisa em que a gente analisou a efetividade de um tratamento de superfície em uma superfície de titânio, de nanotubos de titânio. Né? Então, essa foi a proposta que eu apresentei para o PRINT desde o início, em 2020, com algumas modificações por conta de eu não ter chegado na época que estava previsto, mas a gente conseguiu fazer algo muito parecido daquilo que foi proposto. Esse primeiro artigo aqui, ele já está aceito nessa revista, que é uma revista que tem um percentil de 89 no Scopus, né, e deve sair em breve. É uma revista Open Access. Então, como a gente trabalhou nessa pesquisa? Qual é o objetivo principal, na verdade, dessa pesquisa? É uma pesquisa, lógico, in vitro ainda, mas que o objetivo mais para frente é a gente tentar estudar e desenvolver um tratamento de superfície, nas superfícies de implantes dentários, que acelere e melhore o processo de osseointegração desses implantes osseointegrados. Então, hoje em dia, tem muitas pesquisas voltadas para essa questão, muitas pesquisas com superfícies com nanotubos de titânio, e o que foi feito nessa nossa pesquisa foi fazer em cima dessa superfície de nanotubo de titânio, que já é comprovadamente uma superfície melhor para o comportamento das células que vão entrar em contato com o implante dentário, a gente tentou utilizar um tratamento de superfície para ver como seria esse tratamento em relação a essas características relacionadas às células, às bactérias, em relação a essa superfície, certo? Então, esse tratamento de superfície, ele foi realizado por deposição de vapor químico por plasma, nesse equipamento aqui. Foi um tratamento de superfície que, ao final, ele era composto de carbeto de silício, certo? Uma espessura nanométrica. E a gente, então, trabalhou com 4 grupos. Então, a gente tinha amostras que foram compradas já prontas. As amostras, elas eram filmes com uma superfície de nanotubos de titânio de 50 nanômetros e de 100 nanômetros. Então, a gente também queria comparar essa questão de nanotubos maiores ou menores, o que vai ser um comportamento melhor para células ou para bactérias, né? Então, a célula a gente quer que se comporte de uma maneira positiva, se divida, tenha adesão naquela superfície, e a bactéria a gente quer que ela não consiga se proliferar naquela superfície. Então, para analisar as células,
a gente utilizou osteoblastos, pré-osteoblastos de ratos, né, que são essas células aqui. Utilizamos, então, um meio de cultura apropriado para esse tipo de célula, e a cultura foi feita num ambiente com 5% Gente, sumiu a palavra. Me ajude aí, Bruno. A 37 graus Celsius, por 1, 2... Isso, CO2, mas é CO2, isso mesmo. Por 1, 2 e 3 dias, certo? Então, a gente utilizou essas placas de 24 poços, e a gente posicionou dessa maneira as nossas amostras. Tinha um controle positivo, um controle negativo, e as amostras que iam ser testadas. E a gente também testou a mineralização dessas células. Então, essas células, elas eram cultivadas no meio de diferenciação, como elas eram pré-osteoblastos, elas se transformavam em osteoblastos, e aí a gente analisou o quanto esses osteoblastos conseguiam mineralizar sobre essas superfícies de nanotubos de titânio. Certo? E para essa mineralização, a gente precisa aguardar um tempo maior, e por isso, nessa etapa, a gente utilizou 21 dias no experimento. Analisamos viabilidade celular, fizemos MEV, e analisamos a mineralização com esses corantes específicos, tanto para viabilidade celular, quanto para mineralização. A análise foi de absorvância, utilizando um espectrofotômetro, certo? Então, esses são os resultados que a gente já apresentou nesse primeiro artigo, que já está aceito. Então, a viabilidade celular foi muito semelhante, independentemente do tamanho do nanotubo, do diâmetro do nanotubo, e de ele estar ou não com o tratamento de superfície, certo? Então, isso mostra que o tratamento de superfície ele é biocompatível, né? Então, as células conseguem proliferar em cima desse tipo de tratamento de superfície, como se não tivesse, né? Então, houve uma diferença estatística do primeiro para o terceiro e do segundo para o terceiro dia. Aqui são as imagens do MEV, mostrando aqui que as células, elas tiveram uma boa interação com a superfície, né? Aqui dá para ver até os nanotubos nesse aumento de 10.000 vezes, e que não houve diferença de forma, enfim, não houve muita diferença em relação à quantidade de células. Foi muito parecido realmente o resultado quando a gente analisou a viabilidade celular. O que a gente encontrou diferença foi em relação à mineralização, onde as amostras que tinham o tratamento de superfície, elas apresentaram um maior grau de mineralização, né? Então, tiveram um resultado melhor do que os que não estavam com tratamento de superfície, independentemente também do diâmetro dos nanotubos, né? Então, a gente percebe aqui que existe uma resposta positiva dos osteoblastos a esse tratamento de superfície. Então, isso que é o nosso principal achado nessa pesquisa, né? Então, a tendência aqui é a gente repita algumas vezes esse experimento, para analisar se a gente consegue ter mais vezes esse mesmo resultado, porque a ideia principal é que, uma vez que a gente consiga ter um resultado bastante satisfatório in vitro, que a gente, então, passe para estudos em animais, e que isso possa ser, caso os resultados continuem sendo positivos, possa ser uma superfície que venha a ser patenteada para utilização em implantes dentários. Uma das explicações para isso, a gente colocou como hipótese que fosse a molhabilidade da superfície. Então, aqui nas imagens C e D, é o resultado de molhabilidade das amostras com o tratamento de superfície, em que a gente percebe que elas são muito mais hidrofílicas do que as sem tratamento de superfície. Então, a literatura mostra realmente que uma superfície hidrofílica, ela acaba sendo melhor para que as células elas consigam não só proliferar, como ter ali uma reação de mineralização também superior, certo? Então, os nossos resultados acompanham o que a literatura mostra e trazem essa novidade, que é uma resposta positiva a um novo tratamento de superfície. Agora, a gente também precisaria ver como que seria essa resposta em relação à proliferação bacteriana, porque a verdade é que, ao mesmo tempo em que uma superfície hidrofílica, ela beneficia a viabilidade celular, ela também costuma beneficiar a proliferação bacteriana. Então, isso é uma questão que a gente precisa analisar. Então, a gente foi testar também o efeito desse tratamento de superfície em relação à proliferação bacteriana. Então, o tratamento é o mesmo, né? O design da pesquisa é bem semelhante, sendo que aqui a gente utilizou 4 plaquinhas
de 24 postos para cultivo celular, uma infectada com Porphyromonas gingivalis, outra infectada com Treponema denticola e outras 2 de controle para esse tipo de bactéria, certo? Essas 2 bactérias são bastante prevalentes na doença perimplantar, por isso que foram as que foram escolhidas para esse fim. Então, hoje a gente tem essa metodologia de analisar isso com 24 horas e após 30 dias, certo? A ideia é que a gente analise isso com microscopia de fluorescência, utilizando esse corante que mostra bactérias vivas e mortas, e também através do MEV. Então, aqui eu vou mostrar um resultado que a gente obteve previamente, mas que, por conta de algumas dúvidas, a gente está repetindo esse experimento. Então, o que eu vou mostrar aqui é algo que a gente não vai publicar, certo? Eu vou explicar o porquê. Então, aqui a gente tinha testado inicialmente 3 e 7 dias para analisar como que ia ser a resposta, o comportamento dessas bactérias, certo? Então, aqui para Porphyromonas gingivalis, a gente observa que a gente tinha bastante bactéria com 3 dias nas amostras de 100 nanômetros e menos nas amostras de 50 nanômetros, e houve um aumento nas de 50 com 7 dias e uma diminuição nas de 100 com 7 dias, e a gente teve um pouco de dificuldade de entender o motivo dessa diminuição nas bactérias. Além disso, uma coisa que a gente observou é que nas amostras de 50 nanômetros, a gente observou muitas áreas de corrosão, né? Aqui, ó, como a gente pode observar, isso aqui é tudo corrosão na superfície da amostra. Então, nos pareceu, a princípio, que estava havendo bastante corrosão nessas amostras submetidas às Porphyromonas gingivalis, a Porphyromonas gingivalis. E aqui está o nosso resultado para o Treponema denticola, e a gente também observou algumas áreas de corrosão, mas a gente acabou observando áreas de corrosão também com 3 dias. E o Treponema denticola, ele é uma bactéria que ele depende de outras bactérias para conseguir proliferar em uma superfície, na doença perimplantar. Por isso que a gente vê bem menos bactérias sobre essas amostras. E mesmo assim a gente observou, então, áreas de corrosão. E aí o que a gente foi analisar foi as amostras no momento inicial, e a gente percebeu que essa corrosão já estava em algumas amostras. É como se as amostras já tivessem vindo com um defeito, as amostras de 50 nanômetros. Então, foi por isso que a gente solicitou novas amostras, e aí a gente vai fazer uma análise do MEV antes de iniciar o procedimento, e vamos fazer aquele novo protocolo, né, com 24 horas para analisar a proliferação bacteriana e com 30 dias para analisar se vai haver corrosão nessas amostras com ou sem o tratamento de superfície. Então, aqui a gente quer uma outra resposta, né? A gente quer menos bactéria, né? E se a gente encontrar, por exemplo, que a melhor situação para as células foi as amostras com cobertura e para as bactérias sem cobertura, a gente pensa em um design de implante que na região mais superficial, que vai ser a região onde as bactérias podem chegar para iniciar um processo de doença perimplantar, se fosse uma região sem uma cobertura, e na região que fica dentro do osso, que é a região onde eu preciso realmente de uma reação melhor das células para promover uma osseointegração efetiva, fosse então essa região com cobertura. Essa é a nossa ideia para quando a gente tiver resultados então mais robustos em relação a essa pesquisa. Essa foi a minha pesquisa principal, certo? Mas estando lá, a professora Josephine e o professor Van Rijn, eles têm um grupo grande de pesquisas, com outros professores participando, e eles me convidaram para participar de outras pesquisas. Então, uma delas foi essa atividade de pesquisa aqui, com o grupo do Dr. Melcholsky, certo? O Dr. Melcholsky também trabalha com a professora Josephine e com o Dr. Van Rijn, só que ele trabalha mais com a área de cerâmicas, certo? Então, esse tratamento de superfície por plasma de carbeto de silício é realmente o foco das pesquisas desse grupo de pesquisa. Então, eles estão realmente testando ali sobre nanotubos de titânio e também sobre cerâmicas à base de silicato de lítio. Aqui com o objetivo de saber se essa cobertura de superfície, esse tratamento de superfície da cerâmica, ele melhora a resistência à corrosão e a tração dessas cerâmicas, certo? Então, como que a gente fez
essa pesquisa que também está em andamento, e eu também vou explicar o porquê que vai ser refeita essa pesquisa, né? Então, algumas coisas a gente vai descobrindo no meio do caminho, aí volta um passo para trás, então a gente acabou fazendo esse experimento todo, e ao final a gente percebeu uma limitação na metodologia que a gente tinha escolhido. Então, da mesma maneira, foi aplicado o plasma, e com os discos já cobertos ou não, né, os grupos cobertos ou não, a gente fez no centro do disco uma indentação com um diamante Vickers. Para quê? Para gerar ali essa indentação, fazer com que durante o teste de tração a gente tivesse uma fratura controlada num mesmo local, certo? Então, essa era a nossa ideia inicial. Então, aí, depois disso, essas amostras elas ficaram imersas durante 33 dias em água destilada, como grupo controle, e em uns ciclos de pH extremos, que era trocado a cada 3 dias. Então, aqui foram utilizadas soluções tampão de pH 10, 7 e 2, e que a cada 3 dias eram trocadas. Então, a cada 3 dias ficava num pH extremamente básico, depois neutro, extremamente ácido, neutro. Então, aqui é uma situação bem extrema, certo? A gente está testando uma cerâmica odontológica, a gente dificilmente vai chegar numa situação de um pH extremo assim na boca, e ainda assim, se chegar, jamais vai ficar 3 dias numa situação como essa. Então, é um teste extremo desses materiais cerâmicos. O nosso primeiro resultado foi esse, e o que causou estranhamento foi um resultado melhor, né, em termos de resistência à tração, para as amostras sem a cobertura e que foram submetidas ao ciclo de pH, certo? Então, era visível a corrosão que estava acontecendo na superfície dessas cerâmicas. Além disso, a gente pesava e media a espessura, e essas cerâmicas elas tinham redução em peso e em espessura. Então, não fazia muito sentido esse aumento da resistência dessas cerâmicas. Então, a gente foi fazer uma análise microscópica nesses discos de cerâmica, e o que a gente percebeu, aqui tem um disco coberto, aqui a gente consegue ver direitinho a indentação, né, e a fratura dentro da indentação que a gente realizou. Já nas amostras que foram submetidas aos ciclos de pH, a gente não consegue mais visualizar a indentação, né? Então, a indentação, ela causa deixa a cerâmica mais frágil, né? Então, por conta disso que a gente provavelmente obteve esse resultado, porque essa cerâmica aqui, ela não tinha uma indentação que provavelmente reduziria a sua resistência. Então, hoje a gente vai realizar novamente esse trabalho, mas com essa mesma metodologia, porém sem realizar a indentação nos discos, para analisar se a gente consegue ter um resultado dentro daquilo que a gente imagina e espera para esse teste, certo? A ideia aqui é ter um tratamento de superfície que possa proteger as restaurações cerâmicas que são realizadas na cavidade oral, né? Ainda é algo bem de início essa pesquisa, né? Esse tratamento de superfície sobre a cerâmica, ele altera um pouco a cor da cerâmica, ela fica um pouco espelhada, então existe muita coisa que precisa ainda ser feita para melhorar essa questão do objetivo desse trabalho, certo? Então, é algo que está realmente começando e que eu vou continuar fazendo parte mesmo à distância, enfim, ajudando quem está trabalhando lá, e a gente está mantendo esse contato. E um último trabalho que eu participei lá foi com a equipe do Dr. Zeng, certo? Esse é um trabalho que é bastante complexo para mim, que realmente foge bastante da minha área de pesquisa. Então, o grupo de pesquisa do Dr. Zeng, eles trabalham muito nessa área de estudar micro-organismos cariogênicos, como que a gente consegue mudar o metabolismo desses micro-organismos para diminuir o potencial cariogênico dos micro-organismos, e ele tem estudado o uso de diferentes tipos de carboidratos para que esses micro-organismos possam metabolizar e que, dependendo dos subprodutos desse metabolismo, que isso possa ser melhor ou pior para a atividade de cárie, certo? Então, ele já tem resultados prévios mostrando que esse carboidrato que a gente utilizou nessa pesquisa, ele sim gera
não só uma competição maior entre os micro-organismos cariogênicos e os comensais, como também ele gera subprodutos do metabolismo menos agressivos, menos ácidos, o que diminui o potencial cariogênico dos micro-organismos. O objetivo desse estudo, então, ele iniciou antes de eu chegar lá, então eu fiz participei de uma única parte desse estudo e participei também da escrita do artigo, que foi bem difícil, porque realmente é um assunto bem complexo nessa área de pesquisa de cariologia, né? Então, o objetivo era investigar o uso desse carboidrato no metabolismo, no genoma e na bioquímica, certo? A partir desse metabolismo, assim como na superfície, na integridade das superfícies de dentes humanos e de restaurações e de superfícies de restauração, né? Que aqui a gente utilizou cerâmica e titânio como superfícies de restaurações intraorais. Então, o objetivo aqui é ver se o que eles estão achando lá nas pesquisas prévias vai trazer algum impacto quando esse paciente tiver também superfícies restauradoras dentro da cavidade oral. Então, esse artigo também já está enviado para aquela mesma revista, certo? Mas esse aqui ainda a gente não teve o aceite, a gente enviou bem recentemente mesmo, acho que eu enviei, eu já tinha, inclusive, retornado aqui para Natal. Então, essa primeira etapa aqui, né, de 30 dias, eu não participei, né? Então, foram utilizados 6 discos de titânio, 6 discos de cerâmica e 6 dentes, certo? E aí, eles então foram submersos em um meio que continha parte de saliva humana, né? Então, essa saliva apresentava todos os micro-organismos que podem ter dentro da cavidade oral, e além disso, era acrescentado essa quantidade de Streptococcus do grupo mutans, que é o principal micro-organismo cariogênico, certo? Então, era um meio específico para que tivesse uma quantidade maior desse micro-organismo. E aí, dentro desse meio, era adicionado um carboidrato específico, que podia ser a glicose, que é o que a gente tem hoje como o convencional dentro da nossa alimentação, ou o GLICNEC, que é a N-acetilglucosamina, certo? Que é um subproduto também da glicose. E essa etapa aqui foi a que eu realizei, então, com copos de prova semelhantes, a gente, em temperatura ambiente, a gente também deixou esses copos de prova imersos por 30 dias em uma solução de 10 micromols de peróxido de hidrogênio e 10 micromols de hidróxido de amônia, certo? Por que a gente fez essa segunda etapa? Porque, na verdade, o que foi observado nos estudos prévios é que, após o metabolismo desse carboidrato, do GLICNEC, os subprodutos liberados, dentre eles, tem esses 2 subprodutos como os principais subprodutos desse metabolismo. Então, a gente queria avaliar também, para além de ficar dentro da solução com as células, as bactérias e os carboidratos diferentes, como seria o efeito dessas superfícies imersos nas soluções dos subprodutos dessa reação metabólica, certo? Então, tiveram outras análises, né? Eu participei da análise de perfilometria e MEV de todos os copos de prova para analisar se havia alguma mudança superficial nessas amostras após esses 30 dias de imersão em um ou outro tipo de solução, certo? Então, esses aqui foram os resultados que a gente encontrou, né? Então, dentro do esperado em termos de rugosidade, né, o titânio sendo mais rugoso que o dente e a cerâmica sendo bem mais lisa do que esses 2 materiais, né, condizente também com as imagens de MEV, mas o que a gente encontrou aqui é que quando a gente tinha o biofilme sendo utilizado com o carboidrato, a glicose, foi onde a gente teve sempre o pior resultado, exceto para a cerâmica, que um resultado um pouco pior foi com a amônia, mas a cerâmica, o número, né, é muito baixo, essa rugosidade é muito baixa, né, para que isso interfira no resultado. Então,
não tem tanta importância essas mudanças dentro da cerâmica, né? Então, aqui é que a gente precisa ficar mais atento, porque uma rugosidade um pouco maior do que 0,2 micrômetros é uma rugosidade que a gente já precisa ficar atento em relação ao acúmulo de biofilme bacteriano no meio oral, certo? Então, a princípio, a nossa conclusão foi que quando a gente comparou os dois, a glicose e o glicnec, como metabolismo para essas superfícies que foram testadas, o glicnec ele apresentou um impacto menor na integridade da superfície, tanto do dente quanto das restaurações. Então, isso mostra que, além de ele ter um potencial melhor em relação à cárie, ele também tem um efeito melhor nas superfícies restauradoras, né? Então, essa também é uma pesquisa grande do grupo do Dr. Zeng, que tende a buscar algum tipo de maneira de prevenir a cárie em nível de metabolismo bacteriano. Então, muita coisa ainda vai ser realizada em relação a essa linha de pesquisa. Certo? Então, além de eu estar participando das atividades lá, mantive o segmento das minhas atividades no programa de pós-graduação em Ciências Odontológicas aqui da UFRN. Né? Então, aqui algumas imagens que meus alunos me mandavam enquanto eu estava lá, mostrando que as pesquisas estavam em andamento. Algumas dessas pesquisas a gente já finalizou, já defenderam, né? Caverton aqui, ó, já defendeu, Raul já defendeu, e a gente está dando andamento aí nas pesquisas dos alunos que a gente ainda está orientando. E os meninos continuam me ajudando. Certo? Bom, nesse período também houve a publicação desses 6 artigos, né, alguns do meu grupo, outros de grupos de pesquisa que eu participo. Participei também dessas 4 bancas, 3 dentro do nosso programa e uma no programa de Ciências Odontológicas Aplicadas da Faculdade de Odontologia de Bauru, certo? Todas no modo online, né, que eu acho que é algo que a gente vai manter aí para sempre, né, porque facilita muito a participação em banca. E tive 2 defesas também, estando à distância. 2 alunos meus defenderam de doutorado, Caverton, né, aqui é a defesa de Caverton, que aconteceu ainda no ano passado, e a defesa de Raul, que é mais recente, que aconteceu, acho, faz 2 meses, mais ou menos, né, destaco aqui na defesa de Raul a participação da professora Margarete da Silva, que é uma professora brasileira, mas que trabalha lá na Universidade da Flórida. Ela está há mais de 20 anos lá na Universidade da Flórida, então foi muito boa essa banca do Raul, enfim, e a participação da Margarete foi muito interessante, ela trouxe excelentes contribuições, e é uma pessoa com quem eu estabeleci realmente uma parceria de pesquisa, como eu vou mostrar para vocês agora. Né, então, por enquanto, o que a gente tem em termos de parceria é essa continuidade que eu estou dando nas pesquisas no grupo de pesquisa do Dr. Van Rijn e da Josefine, então estou acompanhando tanto o andamento da pesquisa dos nanotubos com a bactéria, quanto estou acompanhando também a parte da pesquisa de cerâmica, que é coordenada pelo Dr. Melchowski. Então, aqui está o Dr. Melchowski, a Josefine, essa aqui foi a minha despedida lá de Gainesville. Essa aqui é a Zine, que é uma aluna de doutorado do professor Van Rijn, ela era habilitada para mexer em todos os equipamentos lá do Nanoscale Research Facility, então ela fez todos os MEVs, ela fazia a aplicação do plasma, porque ela já era treinada para utilizar esses equipamentos. Essa aqui é a Bruna, é uma brasileira, ela está fazendo um college, que é como se fosse um curso técnico antes de entrar em odontologia, e ela já está participando de algumas pesquisas, ali já faz parte do grupo da Josefine, e essa também é uma brasileira, é a Fernanda, que foi a pessoa que me ensinou absolutamente tudo, de cultura de célula, de manuseio de laboratório, enfim, foi com ela que eu aprendi e pude desenvolver essas pesquisas que eu desenvolvi, que eu realmente não tinha experiência com esse tipo de pesquisa, com células, com bactérias, enfim. Então, foi muito importante, realmente, para a minha formação profissional, para que eu possa dar continuidade, utilizar essas metodologias nas pesquisas que a gente está desenvolvendo aqui. Além disso, né, como eu falei para vocês, a Margarete, ela é uma professora que pesquisa em uma das minhas áreas de pesquisa também aqui no Brasil, que é a área de pacientes com disfunção temporomandibular, que inclusive a defesa de Raul, que ela participou da banca, foi a criação e a validação de um instrumento
de diagnóstico para esse tipo de disfunção. E a Margarete, a gente tem uma parceria que a gente vai fazer a validação transcultural desse nosso instrumento para o inglês, que vai ser feita toda na Universidade da Flórida, com a supervisão da professora Margarete. Então, isso também já está em andamento, a gente já fez a tradução de acordo com a sequência da metodologia para essa validação transcultural, e estamos na etapa de ajustar os protocolos clínicos para que a gente possa, então, iniciar o atendimento dos pacientes lá na Universidade da Flórida com a supervisão da Margarete. Então, a gente tem grandes expectativas na validação desse instrumento, porque é um instrumento que a gente teve resultados excelentes com a validação dele em relação ao gold standard da literatura. Bom, para além da questão profissional, né, a gente, claro, que foi ótimo para a gente como família, né, pudemos aproveitar, fazer os nossos passeios, né, a gente estava na Flórida, estava com o nosso filho, então fomos passear, fomos para Disney, para Nova York, e fizemos grandes amigos lá, né, eu acho que essa é a parte que realmente fez com que esse período fosse leve, fosse agradável, né, então a gente praticamente todo final de semana se encontrava com esses nossos amigos, todos brasileiros, né, a socialização é muito mais fácil com os brasileiros, muitos deles trabalhavam na faculdade, então foi muito interessante, né, aqui Poliana e André, que nos receberam na casa deles desde o primeiro dia que a gente chegou lá, a Margarete aqui com o Walter, que a gente tem essa parceria, mas também estabelecemos uma amizade. Aqui a Ana e o Domingos também, que é um outro casal, a Ana também trabalha lá na faculdade, e aqui o Marinho e a Érica, que o Marinho é professor da Unicamp de materiais dentários e estava no mesmo período que a gente fazendo pós-doutorado, então eu dividia sala com o Marinho, e aí todo mundo tinha filho mais ou menos da mesma idade, então as crianças, nossa, se divertiam muito aqui, eles no Halloween, entrando no clima da Páscoa, aqui o nosso filho também com os amigos da escola, aqui a gente na casa da professora da escola do nosso filho, que ela ficou apaixonada por ele, uma coisa rara, assim, uma americana convidando para ir na casa dela, e a gente foi lá jantar. Então, essa parte é muito válida e muito importante também. Eu imagino que sem, né, essa experiência pessoal, de conhecer pessoas, de ter essa convivência, teria sido um pouco mais difícil, porque a rotina é pesada, né, tem a questão da língua, então foi muito bom para a gente melhorar a questão da língua, mas também é bastante difícil, porque o dia a dia é difícil, tem muitas burocracias, muitas coisas para resolver, então ter essa questão de ter a socialização, ter outras pessoas ali, é bastante importante, né? E aí também estabelecemos esses contatos, que também são contatos de trabalho para a gente, além de ser novos amigos que a gente tem a partir de agora. Bom, então agora já voltando, né, retornamos aqui ao trabalho faz 3 semanas, aqui eu fui recebida já para os meus alunos, para os meus colegas, já na clínica, nas atividades de pesquisa, e aí eu trouxe aqui meu planejamento pós-retorno, né, que ele é condizente com aquilo que eu propus no print, né, então, já nessa reunião que Rubens falou que a gente vai ter em novembro, eu já vou apresentar, né, esse componente curricular em inglês, então a gente já tem hoje no nosso programa um componente curricular em inglês ofertado pela professora Adriana, então a gente vai ofertar esse aqui, que a ideia é encorajar os alunos a participar de eventos internacionais ou até mesmo fazer estágios internacionais, então a gente vai tentar simular ali alguma apresentação de evento internacional, a ideia é mais ou menos essa para esse componente curricular, que vai ser ofertado especificamente para os alunos de doutorado. Né, também quero contribuir com a melhoria da qualidade das pesquisas e da produção do nosso programa, agora nós somos um programa conceito 5, né, então assim, é uma festa, é uma alegria, mas precisa de muito trabalho para a gente poder manter isso, a gente sabe disso, né, então eu espero que as pesquisas com os resultados que eu vou obter, ainda estou obtendo com desse meu estágio, tragam essa contribuição também, né, para o nosso programa. Como Rubens falou, né, tem que buscar fomento para as pesquisas, seja nacional, seja internacional, para que a gente possa dar andamento nessas pesquisas que laboratoriais têm um custo mais alto, né? Então, hoje a gente já está com uma reforma lá no nosso departamento, montando os laboratórios, mas a gente ainda tem muito que investir nesses nossos laboratórios, em termos de equipamentos, e é isso que a gente vai
atrás com certeza, todos os professores do nosso programa. Também estabelecer parcerias científicas dentro da UFRN, né, enquanto a gente não tem os nossos laboratórios para que a gente possa colocar em prática o que a gente aprendeu nesse estágio. Então, eu já estou hoje, conversei inclusive hoje com o professor Carlos Augusto, que também é do nosso programa e que atua no laboratório no CB, né, então a gente já vai iniciar uma pesquisa com células, corpos de prova de cerâmica, já estamos dando andamento nisso. Também vou entrar em contato com a professora Celeste para fazer uma outra pesquisa que também a gente já está com os corpos de prova pronto para analisar a questão utilizando bactérias. Então, eu tenho realmente esse intuito de trazer, né, o retorno do investimento que foi feito para que eu tivesse essa oportunidade de passar esse ano realizando esse estágio no exterior. Também pretendo manter, né, essa parceria com a Universidade da Flórida, com o Dr. Van Rijn, com a doutora Josefine, tanto para a produção científica, como para possível intercâmbio de alunos, de colegas que possam estar participando de lá. Eles são muito abertos para receber pessoas lá, eles precisam de pessoas para ajudar nas pesquisas, enfim. Então, eu acho que é uma porta que vai estar ali sempre aberta, né? Ainda estou em contato direto com eles, por conta dessas pesquisas que estão em andamento, e pretendo manter esse contato, essa parceria, para que a gente possa dar continuidade nessa internacionalização do nosso programa. Bom, então era isso que eu tinha para trazer aqui, né? Agradecer mais uma vez, tanto a CAPES quanto a PPG por essa oportunidade. Não vou medir esforços para que eu possa trazer resultados para contribuir para a internacionalização da nossa universidade, do nosso programa, para que tenha valido a pena esse investimento que foi feito para que a gente pudesse ter a oportunidade de passar esse ano se capacitando numa universidade do exterior, certo? Então, muito obrigada aí pela atenção. Vou aqui para a minha apresentação para a gente dar continuidade aí no webinar. Ok? Ok, obrigado, Patrícia. Vamos lá, seguindo com o Bruno, né? Isso. Vou compartilhar aqui. Eu não tinha feito a tentativa e agora está dando problemas com a minha apresentação. Ele não está permitindo aqui. Deixa eu ver aqui. Só um segundo. Eu vou só passar a apresentação aqui com o computador do Patrícia e vou fazer do dela. Tá, tranquilo, Bruno. Sem problema.
Deixa eu citar. Pronto, Bruno, tá aparecendo. conseguindo Falta visualizar? só. Sim, falta. Você já mudou de cenário, Já. mudou de sala, né? Tive que mudar de ambiente aqui. Já tá apresentando, tudo certo. Pode ficar à Tudo vontade. tranquilo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de me agradecer essa oportunidade, né, aqui de participar do 23º webinar, né, na temática biotecnologia e odontologia. Agradecer ao professor Rubens, né, pela oportunidade, né, de poder compartilhar um pouco, né, daquilo que a gente vivenciou lá, né, no nosso estágio de pós-doutorado. A Patrícia trouxe algumas questões bem relacionadas às questões do projeto dela, da vivência dela, embora a gente estivesse na mesma universidade, na mesma faculdade, mas a gente não se encontrava com tanta frequência assim, tínhamos trabalhos separados, né? Eu trabalhava no 10º andar, a Patrícia trabalhava no 9º andar e em alguns laboratórios em outras faculdades, né? Ou em outros departamentos da faculdade. Então, a minha abordagem, né, ela vai trazer muito dessa questão da cooperação, né, do papel da internacionalização, né, nessa cooperação de pessoas e de instituições, tá, para permitir esse desenvolvimento e crescimento tanto profissional como pessoal, como a Patrícia mencionou, né, na multiplicação do conhecimento, tá, e buscar essas parcerias entre, né, os dois países, no caso, Estados Unidos e Brasil. Né, e foi graças ao PRINT, né, o Programa Institucional de Internacionalização, que proporcionou desde o edital de 2017 e o início das atividades em 2018, sendo um pouquinho prejudicada, digamos assim, pela pandemia no meio desse caminho, né? Então, a Patrícia mencionou aí que nós fomos praticamente, acho que o primeiro que conseguimos marcar o visto na época da liberação por parte dos Estados Unidos para a entrada de vistos F1 e J1. Né? Então, o PRINT ele permitiu, né, que eu desenvolvesse, né, algumas pesquisas, tá, na Faculdade de Odontologia, né, no College of Dentistry da Universidade da Flórida, que se localiza na cidade de Gainesville, no norte da Flórida, ali próximo já da divisa com a Geórgia. E na categoria que eu fiquei lá, né, era professor visitante, era sênior aqui pelo Brasil, né, e lá eles não chamam muito de pós-doutorado, né? Eles consideram como visiting scholar ou visiting professor, né? E embora a gente tivesse a categoria meio que de staff, mas a gente não tinha permissão para algumas atribuições dentro da faculdade. Né? Entre elas, como somos da área da odontologia, a gente não tinha, por exemplo, permissão para atendimento de pacientes, caso houvesse uma pesquisa em andamento que exigisse isso. Né? Então, a minha supervisora era a professora, né, Poliana Mendes Duarte, né, ela é uma brasileira, né, mas que já está nos Estados Unidos desde 2018, né, e o meu co-supervisor, que era o chefe do departamento da periodontia, o Dr. Alkiel, né, ele já era chefe, né, porque até dia 30 de setembro ele era chefe do departamento, foi chefe por 17 anos, né, e agora ele fez o step down, né, ele desceu voltou a ser só professor, né, do departamento de periodontia. Né, então, a gente saiu aqui em agosto, né, aproximadamente dia 10 de agosto de 2021, né, e fomos sair do departamento de odontologia, né, onde estou lotado, né, no curso de odontologia, né, fazendo parte como professor permanente do programa de pós-graduação em ciências odontológicas, tá? E nos direcionamos para a cidade de Gainesville, que fica na região centro-norte da Flórida. Né? E a gente acabou de sair, o furacão passou bem pertinho da cidade que a gente estava. Um mês antes da gente chegar, tinha passado e um mês depois que a gente saiu, né, passou outro por lá. Mas a gente não teve, né, contato com esse tipo de vivência americana. Né? Então, aqui mostrando só mais uma vez, Patrícia colocou, né, aqui ela se localiza nessa região aqui, bem no meio da cidade, né, tudo gira em torno aqui da Universidade da Flórida. Ele tem uns pequenos departamentos ou unidades afastadas ao redor da cidade, porque a área da saúde, né, da Universidade da Flórida em Gainesville é extremamente forte. Né? Então, o foco lá é a parte da medicina, da odontologia, da medicina veterinária. Né, tem outros cursos na área de engenharia, mas, por exemplo, em outros setores, né, por exemplo, a parte de
tecnologia de informação, é muito na cidade de Tallahassee, que é bem no norte da Flórida, né, a capital do estado, mas né, a área da saúde é bem concentrada aqui, né, então tem um hospital universitário associado, que é o principal hospital da cidade, né, e a faculdade de odontologia, que o prédio, né, onde a gente se localizava, né, a cidade, né, o estado, né, dos alligators, então tudo lá é chamado de Gators, é o time da cidade, né. E como Patrícia mencionou, desde que nós chegamos lá, né, nós passamos por uma série de atividades, né, que, como ela mencionou, eu acho que é importante a gente, a partir do momento que a gente for receber alguém, ou independente se é estrangeiro ou não, né, a gente precisa conhecer a instituição que a gente está chegando, né, então foi nesse sentido que a gente foi obrigado, né, a realizar uma série de treinamentos dentro da instituição. Como Patrícia, ela é vinculada a um departamento de engenharia química, né, a faculdade, depois ela ficou, né, lotada na odontologia, ela teve que fazer treinamentos em ambos os locais, né, ela mencionou desse My Training, né, então nós somos né, requisitados na realização desses, a gente recebe uma lista, né, outros você pode fazer esses treinamentos por questão de interesse, né, e aí eles têm uma validade, alguns têm validade de 1 ano, de 2 anos, né, então a gente já não chegou a renovar nenhum, porque a gente só ficou o período de 1 ano, né. Alguns deles têm prova, né, a gente faz online mesmo, né, então tem as notas, outras são só apenas de cumprir, né, todas as atividades são instrucionais, né, não tem nenhuma por meio de atividades online ao vivo, né, são todas atividades instrucionais. Então é bem interessante porque você parte, né, do princípio que você precisa conhecer a instituição onde você está chegando, aspectos relacionados aos cuidados com o laboratório, a relação interpessoal, o respeito, a ética, sobre a relação com alunos, o código de conduta, enfim, é uma capacitação, e você tem um período para você fazer, né? Então, quando eu fiz o check-in, né, dentro da universidade, no dia, acho que no dia, até aqui, 20 de agosto, foi o primeiro dia, né, que a gente fez o check-in na universidade, mas o nosso DS, né, o nosso documento para início das atividades era 1º de setembro, então eu fui aproveitando aquele período para fazer ao longo do tempo, né, gente, todas as atividades são certificadas, né, então algumas coisas para eu poder iniciar as atividades de pesquisa era necessário a completar, né, todos esses treinamentos. Em relação às atividades de pesquisa, né, eu inicialmente, o meu projeto, né, foi a proposta da comparação dos transcriptomas, né, dos tecidos gengivais com saúde periodontal e com periodontite. Né, na minha área específica, a periodontia, né, eu fiquei lotado no departamento de periodontia e a partir desse momento que eu me inseri no grupo, né, a gente houve um desmembramento da pesquisa para envolver pacientes diabéticos, né, que eu vou apresentar os resultados, né, parciais, porque ainda, né, eu vou explicar mais ou menos ao longo da apresentação em que momento nós estamos da pesquisa, e tive a oportunidade de participar de outros 2 trabalhos, né, que um deles especialmente, esse daqui da análise multivariada, né, dos fatores de risco associados às doenças periimplantares, que me permitiu conhecer um pouco do sistema que é implantado dentro da Universidade da Flórida para acompanhamento e tratamento dos pacientes, né, que são inseridos no sistema, e seria o nosso SIG Saúde, né, e a partir disso eu já me tivemos reuniões no SIG Saúde, pelo Departamento de Odontologia, na tentativa de ver as ferramentas que a gente pudesse habilitar ou ter também no nosso sistema. E também com a participação do outro professor do departamento, o Dr. Cheng, né, na análise de biomarcadores epiteliais gengivais em pacientes com periodontite e periimplantite. Né, o departamento de periodontia ele fica aqui praticamente quase no último andar aqui desse prédio, tá, da universidade. E o departamento que eu estava localizado, né, ele tinha, né, a atuação tanto na graduação, né, que eles chamam de MD, na área da grad, que é a residência em periodontia,
né, onde eles fazem a residência durante um período de 3 anos e eles recebem o título de mestre, tá? E tem as práticas clínicas dos professores, né? Os professores contratados na universidade, eles obrigatoriamente eles têm que ir para a prática privada dentro da universidade, né? Então, eu não tinha essa oportunidade, porque eu não tinha a licença para isso, mas eu pude, né, vivenciar um pouco, acompanhar o funcionamento, né, do departamento como um todo, né? Então, o departamento lá tinha 6 professores e tinha um corpo né, de adjuntos, né, são part-time, e vocês podem perceber aqui que o grupo é basicamente quase todo de estrangeiros. Nós só tínhamos uma americana como professora e um americano como colaborador, né? Então, nós tínhamos chineses, brasileiros, indianos, japoneses. Então, isso já traz uma certa diversidade multicultural, né? Então, isso, né, impacta em determinado momento, porque acaba que você tem um pouco da limitação da língua, né, na questão da compreensão né, da comunicação, mas que ao longo do tempo isso vai, né, te dando mais tranquilidade e uma convivência mais tranquila para lidar com o dia a dia, né, porque aí vem a questão dos termos técnicos, né, da vivência, além do próprio comportamento, né, interpessoal. Né, o departamento lá ele também tem a área, né, para acompanhamento de profissionais estrangeiros, né, que têm interesse em ingressar lá, né, eles têm uma parte de formação continuada, né, e programas de estágio, de trainee, e eles também têm a parte da pesquisa. Então, Patrícia não mencionou, mas é importante frisar que, na verdade, a pesquisa, particularmente, né, falando que a minha experiência nos Estados Unidos, ela só funciona porque a gente tem uma mão de obra, normalmente estrangeira, e muito dinheiro envolvido, né, por meio dos financiamentos do NIH, né, que é o sistema de saúde lá, o National, esqueci o I agora, of Health, Institute of Health, e ele que fomenta as pesquisas, e então eu tive a oportunidade de acompanhar, né, como é a construção desses projetos, o alinhamento, as parcerias que eles criam, né, e ver que é um processo extremamente difícil. Se a gente achava o CNPq, né, e a CAPES, a aprovação de projetos, né, para concessão de bolsas e auxílios é difícil, né, lá às vezes é duplicado, né? Então eu tive a oportunidade de entender um pouquinho como funciona, né, essa competição, né, e a minha supervisora, especificamente, né, ela estava há pouco tempo nos Estados Unidos, então embora ela tenha quase 200 trabalhos publicados em revistas de alto impacto, né, ela era uma recém-chegada, né, então ela não tinha projetos aprovados, financiamentos elevados, então ela tinha um trabalho, né, que tinha sido aprovado como um seed grant, que é o estilo esse que a própria universidade aqui, a UFRN, ele, né, para novos pesquisadores e para aqueles pesquisadores, né, não é a produtividade, né, mas é aquele que tem potencial de destaque, né, ela foi contemplada e foi por meio desse projeto maior, né, que eu consegui me inserir, né, para desenvolver esse trabalho que abordou, né, a biologia, a estatística e a ciência computacional. Então, para mim, foi um desafio muito grande. Então, sabendo mais ou menos desse direcionamento do projeto, eu aqui, ainda em 2020, no comecinho, antes da pandemia, eu entrei em contato com o Biome, aqui a Bioinformática, o IMD, tentei fazer alguns cursos, né, mas aí logo em seguida veio a pandemia, né, ainda consegui concluir para tentar entender um pouquinho esse processo, né, da bioinformática e que às vezes está muito longe, né, do nosso conhecimento. Então não vou dizer que foi um ano inteiro, porque a gente praticamente recebeu os resultados em dezembro, né, novembro para dezembro, então quase 8 meses se debruçando sobre esses dados para analisá-los, interpretá-los e entender, né? Então eu tive uma particularidade muito grande, porque o local que a gente se propôs a fazer as análises, eles estavam fechados até a época de eu voltar. Eles tinham encerrado o atendimento, digamos assim, as pessoas que iam lá para acompanhar,
né, porque a gente não podia fazer a parte da bioinformática, então a gente não tinha essa capacitação, então a gente só fez a parte praticamente por meio de videoconferência, né, um treinamento virtual, mas a gente teve o suporte, né, das pessoas que trabalhavam com análise dos dados, né, com a execução dos procedimentos e análise dos dados, e nos ajudou nessa interpretação. Então, no momento que eu cheguei, né, como eu não podia estar na clínica, né, atendendo os pacientes, né, eu acompanhava, via a coleta do tecido gengival, porque o tecido gengival era coletado de pacientes que tinham saúde, né, principalmente naqueles casos de cirurgias periodontais, né, por razões estéticas, e nos casos de pacientes que tinham doença periodontal, a periodontite, a partir de um determinado grau de perda de inserção, a gente considerou os casos de periodontite grave, com mais de 5 milímetros, né, e o tecido gengival ele era coletado, armazenado, né, em solução tamponada, de formol. A partir desse momento, essas peças eram lavadas e elas eram processadas laboratoriamente, congeladas a menos 80 e processadas laboratoriamente para a extração do RNA, né, e toda essa etapa da extração do RNA, ela foi realizada no departamento, e posteriormente a isso, foi feita a quantificação, né, ao nível de pureza, a avaliação inicial do nível de pureza desse RNA mensageiro, que foi extraído do tecido gengival e submetido para o instituto, o centro, né, de avaliação de bioinformática, chamado de ICBR, né, que é o Centro Interdisciplinar de Pesquisa em Biotecnologia, da Universidade da Flórida. Ficava relativamente próximo à Faculdade de Odontologia, e onde lá eles iriam fazer, né, a preparação da biblioteca, né, porque a intenção do trabalho era avaliar a expressão de genes, né, do transcriptoma total de pacientes saudáveis e com periodontite. E a partir disso, ele realizou a quantificação da expressão desses genes no transcriptoma total, né? Então, a gente teve a oportunidade, né, de avaliar, né, nos dados iniciais, aproximadamente 16 mil genes, né, em pacientes no grupo saudável e no grupo com periodontite, tá? E identificamos aqueles genes que estavam mais regulados para cima, né, up-regulated, e aqueles genes regulados para baixo, né, os down-regulated, né, na saúde, na doença em relação à saúde, né? Então, a gente vê aqui uma infinidade de genes. Aqui nós destacamos os 20 mais expressos, diferentemente expressed genes na saúde e na doença, né, da doença em relação à saúde. Então, essas siglas todas aqui, eu sonhava com isso, porque eram tantos genes, e a gente tinha que ler, estudar, se identificar, saber o papel, a função, né, o que isso tinha importância no mecanismo, na função, na patogênese da doença. E a gente conseguiu, além da análise dos genes diferentemente expressos, né, a identificação das vias metabólicas, vias biológicas relacionadas a essa situação, né, a periodontite especificamente. Então, a partir de um ponto de corte, de um log de p-value, de 1,5, né, que foi considerado, então foram identificados alguns pathways, alguns caminhos, né, tanto na saúde como na doença, né, e entre eles a gente se debruçava mais na interpretação dos dados e da análise, tá, dos networks relacionados à expressão desses genes. Então, especificamente nesse projeto, que foi o meu projeto aprovado, né, pelo PRINT, que nós conseguimos como resultados, né, a preparação, digamos assim, a identificação desses genes e a construção desses networks para entender os mecanismos e as interrelações entre os genes em relação às funções, tá, na patogênese da doença periodontal em relação à saúde. Então, vale destacar, né, que foram identificados 1.662 genes, tá, relacionados à saúde e à doença,
tá? E aí, boa parte deles estavam associados à inflamação, à resposta imunológica, à cicatrização das feridas, o metabolismo e estresse oxidativos, né? E alguns desses genes, né, que foram mais expressos e baseados na plausibilidade biológica, nos mecanismos associados, ele partiu-se para a validação desses genes por meio da técnica do PCR ou da imunistoquímica, né? Então, nós fizemos a análise imunistoquímica, né, de alguns genes, e esse trabalho especificamente, ele está na parte da validação, né, porque eu saí, e essa etapa não foi concluída especificamente, ela estava ainda para ser entregue os resultados parciais, então a validação final, ela não foi feita, mas os genes que foram utilizados para serem validados em tecidos gengivais com doenças e sem doenças seriam esses aqui. Então, a expressão dos genes que codificam as proteínas em respostas também foram consideravelmente reduzidas na periodontite, tá? Então, mostrando que essa desregulação, né, pode estar envolvida na diminuição da quimiotaxia das células inflamatórias, na resposta imuninata, tá? E na integridade da barreira epitelial, podendo desempenhar um papel importante na patogênese. Esse trabalho inicial, ele é derivado de um trabalho maior, que é o trabalho que relacionou o papel da diabetes, né, que é uma doença extremamente prevalente no mundo, especialmente nos Estados Unidos. Tá? Então, esse estudo ele objetivou comparar as mudanças no transcriptoma total, né, que acontece tanto na saúde, na periodontite, de pacientes com e sem diabetes. Então, a gente tinha 2 grupos a mais, então era um total 4 grupos de pacientes que estavam saudáveis, sem periodontite, saudável com periodontite, diabéticos sem doença nenhuma gengival e diabéticos com periodontite. E a particularidade desse estudo é que nós tentamos avaliar quais eram os genes que estavam exclusivamente ou unicamente associados entre a diabetes e a periodontite, e aqueles genes que estavam exclusivamente associados, né, entre a saúde e a periodontite em pacientes não diabéticos. Então, esse universo daqui, dessa população de 1.563 genes e 420 genes. Né? O trabalho anterior, que era o meu projeto inicial, é nesse universo aqui, desse círculo amarelo, né, que avaliava no transcriptoma de todos os genes envolvidos em pacientes não diabéticos. Então, a complexidade desses resultados aqui, elas acabou sendo maior, porque a gente tinha uma doença sistêmica envolvida, a diabetes, que ela é considerada a periodontite é considerada a 6ª complicação da diabetes, e a diabetes é considerada o principal fator de risco sistêmico na patogênese da periodontite. Junto com o fumo como fator ambiental, né, eles são considerados os principais fatores de risco para a periodontite. Então, nós tivemos aqui a oportunidade também de identificar, né, nessa seleção inicial, 15 genes que foram down-regulated e 15 que foram up-regulated, tanto em pacientes diabéticos e não diabéticos. E a partir dessas diferenciação, nós fizemos também a análise dos pathways, né, dos caminhos, das vias canônicas biológicas, que poderia ajudar a explicar a atuação desses genes em relação a essas 2 doenças. Então, diferentemente do trabalho anterior, que a gente teve menos vias metabólicas, né? Nessa nós tivemos 7 vias metabólicas, e levou à construção de muito mais esquemas, né? Mais networks, do que no trabalho anterior, demonstrando que a diabetes ela tem um componente adicional na mudança da resposta do paciente, né? E que levou à expressão de uma quantidade maior de genes exclusivos que atuam nessas 2 doenças, né? Então, baseando nos limites, nos scores que nós utilizamos, que foi adotado a partir da literatura, porque esse trabalho ele é inédito, né? Então não existe nenhum trabalho que avalie transcriptomas em pacientes diabéticos com periodontite, né? Então a gente está na expectativa da publicação dele, né? Ele está na fase de formatação, de edição, porque no último mês de agosto nós recebemos as lâminas histológicas para análise e a validação dos genes, né? Então, esse é o primeiro estudo a avaliar os genes diferentemente expressos exclusivamente, né, na periodontite e na diabetes e suas vias biológicas, por meio desse sequenciamento transcriptômico, e os resultados revelaram que a periodontite em pacientes não diabéticos e diabéticos são processos distintos, tá, em nível de transcrição total.
em que diabetes mellitus tipo 2 desregula significativamente a expressão dos genes específicos e as vias de sinalização que modulam as respostas imunológicas inflamatórias envolvidas na destruição periodontal. Né? Então, a gente está, né, em fase de finalização e submissão desses 2 artigos, né, relacionados ao projeto com transcriptoma. Né? O primeiro, que é aquele inicial que eu apresentei, ele está esperando as lâminas para análise histológica, né? E aí elas serão digitalizadas, eu farei a análise e a partir daí a gente finaliza o trabalho, que é a última etapa, né? Que é a validação dos genes que nós encontramos como os mais expressos. Né? E esse da diabetes, que ele já está em fase de edição para submissão para a revista. Né? Então, todas elas vão ser submetidas a revistas de alto impacto, com alto fator de impacto, porque lá eles não têm essa questão do Qualis A1, né? Então, na verdade, eles buscam revistas que tenham um JCR ou um fator de impacto mais elevado, independente se ela é Open Access ou não. Porque uma coisa diferente é que lá eles têm o dinheiro, né, para a publicação. Né? E também esse outro trabalho que a gente foi apresentado inicialmente agora no congresso na International Academy of Dental Research, né, que é o principal congresso mundial da área da odontologia, que foi na China, e aí isso também viabilizou a minha participação, tá? Mas o pesquisador responsável principal, né, ele apresentou o trabalho por meio de comunicação oral, né, durante esse congresso agora na China. Então, além das pesquisas, eu tive algumas outras atribuições, mas muito porque eu tive a abertura, né, e a facilidade de... Né, eu sou mais curioso em termos de querer saber dos detalhes. Eu fiquei muito tempo na coordenação de curso aqui, então eu queria saber como funcionava o curso também lá, né, entender um pouquinho como é que funcionavam as coisas, e eu pedi para conseguir me envolver um pouco mais, né? Então, em outras atividades além da pesquisa, né? Porque algumas coisas eu tinha uma certa limitação que eu não conseguia ir para o centro de bioinformática ver as análises, então eu tinha que me envolver com outras atividades enquanto os resultados não chegavam. Né? Então, eu participei desses outros projetos, né? E participei também das revisões, né? Os trabalhos, né? Com os meetings com os residentes e os internships, né? Que eram os alunos, os fellows, os estagiários do departamento, né? Nos seminários de revisão de literatura, nos seminários de apresentações de casos clínicos, né? Participei naquelas 2 projetos que eu mencionei anteriormente, com análise multivariada do sistema do SIG Saúde deles, e colaborei também com o trabalho que foi apresentado no congresso. E também tive a oportunidade de dar uma aula para os alunos da residência, né, sobre as pesquisas que eu desenvolvi aqui. Né? Então, eu dei uma aula sobre uma visão geral, retrospectiva dos meus estudos clínicos, né, para os alunos. Então, eu fiz um resgate histórico desde os meus trabalhos iniciais que foram publicados, né, desenvolvidos e publicados já no programa de pós-graduação, inicialmente, né, o de saúde coletiva e agora o de ciências odontológicas. Então, foi uma oportunidade assim, única, acho que na minha vida, né, que eu nunca pensei, imaginei, né, ficar quase 3 horas falando, e aí eu acho que eu testei de fato meu inglês, e assim, isso foi algo que, de fato, acho que para mim fechou, digamos assim, a minha participação, né, né, faltava isso. Né. Nesse sentido, de complementação de participação em outras atividades, como eu mencionei já, eu pude participar do conhecimento, né, de como funciona a análise, o registro, né, os prontuários, as fichas, né, do sistema de saúde deles lá, do sistema, não é acadêmico, mas é o SIG Saúde. Eu não consigo nem ainda definir claramente como que seria essa denominação, mas seria o SIG Saúde deles, por meio dos registros, né? Então eu fiz uma análise retrospectiva coletando dados de 3.000 pacientes, né? Obviamente que eu não fiz os 3.000, que em um ano seria impossível, né? Mas eu consegui avaliar, eu fiz o start inicial, trabalhei o template, padronizei as análises e agora está chegando lá, a partir de janeiro, uma outra aluna agora de doutorado de sanduíche que vai dar continuidade a esse projeto, também da minha supervisora, né, com análise desses fatores relacionados
ao risco para o desenvolvimento de doenças periimplantares em pacientes, obviamente, portadores de implantes. Aqui a certificação da apresentação do trabalho na International Association for Dental Research, que foi realizada na China. Eu fui colaborador desse trabalho, pude participar das análises histológicas, e realizando algumas colorações no laboratório do professor Cheng. Participei aqui apenas ilustrando os seminários dos alunos da residência, sejam nas aulas da graduação, nos seminários clínicos dos alunos, e também tive a oportunidade de participar de uma reunião departamental, juntamente com os professores do departamento de periodontia. Aqui foi ilustrando o meu primeiro momento, junto com os alunos de lá, então eu tive a oportunidade de falar um pouco do nosso programa, de falar um pouquinho sobre como é a odontologia no Brasil, de como funciona a pós-graduação, de como funciona a universidade pública. Apresentei os resultados dos meus trabalhos clínicos, assim, dentro de um tempo possível, os mais relevantes, para aquilo que eles tinham interesse. E aí vocês veem aqui as mesas recheadas de comida, que é assim que eles assistem a aula, que eles vão para os seminários, que é na hora do almoço, enfim, na hora do lanche. Aqui, apenas ilustrando algumas etapas de que eu vivenciei lá nos Estados Unidos, com os laboratórios. Eu pude perceber assim, que eles têm uma carência de mão de obra especializada, muito grande. Então, às vezes a gente via os laboratórios fechados boa parte dos dias da semana, porque não tinha quem trabalhasse. E a pandemia impactou muito, porque impediu por um certo momento essa migração de pessoas entre os países, já que quem toca realmente as pesquisas lá. No departamento que eu estava, ele não tinha um programa de pós-graduação para PhD, para o doutorado, inclusive essa estagiária que ficou aqui comigo no laboratório nos primeiros 8 meses, ela conseguiu um PhD na Oral Biology, na biologia oral, é no mesmo prédio, mas em outro departamento, com outros pesquisadores, e aqui a Hong, que é uma chinesinha que me ajudava lá eu tentando desvendar um pouco esse mundo, que para mim era, de certa forma, bem novo. Tive a possibilidade também de participar de alguns cursos online. E, finalizando já, eu dei seguimento das minhas atividades aqui no programa de pós-graduação, então quem é da pós-graduação nunca abandona, então eu estava afastado, mas ao mesmo tempo com o pé aqui, tive a oportunidade de finalizar as publicações de alguns trabalhos que estavam já em fase de análise, de avaliação, tem outros artigos submetidos em correção, mas não ainda derivado do meu pós-doutorado. Participei de algumas bancas de defesa, de doutorado, qualificação, graduação, TCC. 2 alunas minhas defenderam o doutorado em dezembro do ano passado, a Rayane, e a Raíssa, defenderam em dezembro do ano passado. E também, ao longo desse ano, eu tive a oportunidade de, junto com uma doutoranda minha, participar da Sociedade Brasileira de Periodontia, um evento nacional, em que a gente teve como temática a minha primeira oportunidade, em que Lídia apresentou os dados relacionados ao seu doutorado, falando um pouquinho dos programas de pós-graduação. E também, já relacionado à minha vivência lá nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre a internacionalização da odontologia nos Estados Unidos, para uma faculdade do Piauí. E, como eu mencionei, eu fui coordenador de curso, vice-coordenador, então me interessa um pouco sobre essa vivência aqui na logística dos cursos, e, enfim, eu tive a oportunidade de fazer umas comparações, e isso discutir com os alunos lá da residência, como é a vivência da odontologia nos 2 países, em relação à quantidade de dentistas, em relação à quantidade de cursos, em quantidade de especialidades, a atuação de cada um, como é que é feita a regulação disso, os cursos que os dentistas são obrigados a fazer quando se formam, para manter a formação continuada deles, analisar um pouquinho o currículo, já que eu também faço parte do NDE, então isso eu acho que
me ajudou, né, vai me ajudar ainda, né, futuramente aí nas próximas discussões para o curso de odontologia. Então, do que esperar desse retorno, né, acho que a manutenção dos contatos, né, e esse vínculo com os professores, com os departamentos da Universidade da Flórida, eles serão muito importantes, né, obviamente que a gente vai ter uma limitação financeira, né, para a execução de algumas pesquisas, mas não impede, né, que material seja, né, enviado, trazido, enfim, para que a gente possa continuar, né, nessa área, né. Eu pus aqui talvez um vínculo com o Biome aqui da universidade, que tem muito destaque nacional, né, internacional, na análise de bioinformática, a mobilidade de estudantes e professores, inclusive agora a professora Ana Rafaela, né, do PPGCO, ela está indo com um dos professores do departamento lá, o Dr. Kesávalo, né, ela está indo agora pelo PRINT, agora em janeiro, né, discutir e analisar as ferramentas para inserção no SIG Saúde, aumentar a publicação em consultoria internacional por meio dos novos projetos ou continuidade daqueles que estão em desenvolvimento, tá? Discutir e analisar a estrutura curricular de graduação entre as instituições, a importância na aprendizagem, né, de uma língua estrangeira, tá? Isso impactar na oferta de componentes curriculares em inglês, né? Estamos em discussão se serão duas disciplinas novas, Patrícia com uma e eu com outra, ou se a gente vai meio que dividir, a gente ainda está discutindo, né, esse processo para o futuro aí. Né, então, recebi meu certificado de apreciação, né, pelas atividades desempenhadas, né, e só complementando aqui, a Patrícia falou que a Universidade da Flórida, ela é considerada está entre as 5 primeiras, né, universidades públicas. Ela se intitula como universidade pública, embora o aluno pague, o paciente pague, enfim, mas eles têm uma perspectiva diferente, né, no que chamar de universidade pública, né, recebe alguns benefícios, né, né, do município, do estado e do país, que a considera ou caracteriza como uma universidade pública para eles. Então, a internacionalização, né, ela é a chave, ela é o segredo, ela é um potencial para a troca de aprendizado entre as pessoas de nações distintas, né, e que isso vai fazer com que permita a evolução da nossa área do conhecimento especificamente, né, e não só a manutenção, mas a progressão do nosso 5 para o nosso 6. Né, sem dúvida, as questões pessoais, né, como Patrícia mencionou, ela faz parte, eu resolvi não trazer, porque eu me emociono mais fácil do que ela, né, mas ela pôde traduzir aí todos os nossos sentimentos em relação à nossa vivência em Gainesville, né, e aqui mostrando um pouquinho a minha equipe atual, né, de 5 alunos de iniciação científica e meus 5 pós-graduandos, né, 4 doutorandos ainda e um mestrando, 2 doutorandos vão defender agora em novembro, né, e também a minha equipe de professores, né, com quem eu trabalho aqui no departamento, que segura as pontas, embora, né, um professor substituto me foi concedido para eu conseguir fazer esse afastamento, mas eles que tocam, né, e que ajudam no nosso curso de odontologia, na nossa pós-graduação também, né, e com destaque aqui para os nossos 2 professores recém-contratados no departamento de odontologia, para a área da periodontia. Tá, então, mais uma vez eu agradeço ao professor Rubem, aqui eu encerro, a PPG, por todo o apoio, por todo o suporte, por toda a facilidade de comunicação, de acesso, né, por essa oportunidade que a CAPES, o FRN, Print nos deram, né, nós fomos agraciados aí com essa 2 bolsas, né, e eu acho que agora é mostrar um pouco mais dos nossos resultados, aí conseguir colocar em prática, né, aquilo que a gente aprendeu, tá, e estamos à disposição aí para qualquer questionamento ou futuro contato, né, para uma troca de ideias, tá, então eu encerro aqui a minha apresentação. Ok, obrigado, Bruno, Patrícia. Agora vamos para o passo seguinte, né? O primeiro passo era se preparar, encontrar a melhor instituição, o melhor tema de projeto. Apareceu um braço aí na sua frente, Bruno. E o segundo foi conseguir
a bolsa, né, para a realização do estágio, que atrasou um pouquinho por conta aí das questões da pandemia. Acredito que pensava em um momento que não iria dar certo, mas deu. Foi planejado fortalecer a interação com, com, com a Universidade da Flórida, vocês estavam, tentar acentuar esse intercâmbio de alunos. A professora Ana Rafaela também irá, né, eu acho que no início do ano, também achou que não ia, né, eu sei que ela achou que não já ia desistir, né, e no final deu tudo certo. Falta agora só ela ir para ficar um ano lá, e daqui a um ano estarmos fazendo um webinário mostrando a experiência e os avanços, né, para a graduação em ciências odontológicas, né. Vamos abrir, né, então, para quem quiser fazer algum questionamento. Eu vi que tem alguns alunos aí. A Rafaela estava, mas acho que saiu. Todo mundo em silêncio, com medo de perguntar. Álcio sempre pergunta. Muito bem. Fica à vontade, Álcio. É verdade, professor. Eu sempre pergunto porque eu tenho um interesse e a minha pergunta vai ser encaminhada na perspectiva da minha área de interesse de pesquisa, viu, professores? Professora Patrícia e professor Bruno. Inicialmente, parabenizar, né, pela apresentação e pedir desculpa porque a minha câmera não está ligada devido à máquina que eu estou usando não tem a câmera. Mas a minha pergunta vai no sentido de que, assim, de acordo com as informações destacadas ao longo das exposições, né, tanto da professora Patrícia quanto do professor Bruno, percebemos um diálogo interdisciplinar e um movimento intenso de espaço, tempo, sujeitos, afetividade, né, com diferentes áreas do conhecimento que, no meu entendimento, se constituem um aporte teórico, metodológico das pesquisas desenvolvidas. Então, nesse contexto de formação com ênfase na dimensão da pesquisa, a minha pergunta vai no sentido de quais as reflexões, rebatimentos e contribuições que vocês podem nos apresentar quanto dessa experiência internacional de formação, quanto em relação às suas práticas docentes no ensino superior. Obrigado de antemão. O reitor precisa providenciar uma máquina nova, né, com uma câmera, né, Elcio? Oi, Álcio. Primeiro, agradecer aqui pela dica do dióxido de carbono que me fugiu ali, eu vi só agora que você colocou aqui na mensagem. Bom, na verdade, assim, isso era uma coisa que a gente ficava o tempo todo, sabe, Álcio, pensando nessa perspectiva dos impactos, né, que esse tempo no exterior podiam trazer para a gente profissionalmente, durante o ensino. Eu confesso que eu tive pouca experiência durante esse estágio com aluno. O que eu tive de experiência, na verdade, o que eu percebi algumas vezes, eu vou ser bem honesta agora, eu participei muito de pesquisa, né? E nas pesquisas eu participei com muitas pessoas, eu realmente me relacionei com muitas pessoas durante as pesquisas, alunos de graduação, alunos que ainda não estavam na graduação, alunos de pós-graduação. Eu sentia, às vezes, que ficava um pouco muito técnico, muito mecânico, então que os alunos não tinham a informação sobre o objetivo daquela pesquisa. Eu achei isso um limitante, né? Então, foi algo que eu passei a prestar mais atenção, que eu acho que eu passo a prestar mais atenção na minha prática docente, na minha prática como pesquisadora, né? De a gente sempre trazer o aluno, assim,
para o entendimento daquilo que está acontecendo. Até eu mesma chegando lá, eu não tive acesso aos projetos, eu tive que ir fazendo as pesquisas a partir das coisas que eu estava aprendendo com as pessoas que estavam me ensinando, mas para mim era um pouco mais fácil, porque, né, já era professora, já tinha conhecimento, então fui atrás de buscar informações, mas eu percebi os alunos às vezes um pouco perdidos, e eu achei que isso foi um limitante que eu vi lá, e que eu acho que é algo que eu pretendo colocar na minha prática. Até mesmo os alunos que eu trabalhava da engenharia, e que para eles seria tão rico, né, ter um conhecimento mais aprofundado de uma área afim, que é a nossa área odontológica, e eu percebia que não chegava a isso nos alunos, né? Então, eu acho que é algo que eu vou trazer muito para a minha atuação, né, de não deixar essa brecha, né, de trazer isso mesmo, de que o aluno entenda, saiba o que ele está fazendo, porque eu acho que isso é bem importante. Só complementando isso que a Patrícia falou, eu já tive mais convivência com os alunos, mais da residência, né, que eles chamam de residência com mestrado, né, do que da graduação propriamente dito, mas eles tinham que, por exemplo, para eles fazerem essa residência, eles para eles terem o título, eles precisavam fazer uma tese, né? Aí eles recebem o título de mestre, que aí como se fosse assim, a dissertação dele é o título dele de mestre, né? E eu via que eles não tinham muita experiência com a vivência, eles têm que fazer uma pesquisa, mas eles não têm aula de metodologia. O que eu percebo assim, que os nossos alunos eles estão mais à frente, mas eu acho que é a natureza dos nossos programas de pós-graduação que exige uma realização de uma análise metodológica, de uma disciplina, né, dos critérios, do cuidado, né, isso que a Patrícia falou, às vezes os alunos não sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, porque eles às vezes estavam reproduzindo mecanicamente ou tecnicamente aquilo ali, né, e eu quando eu cheguei eu tive essa mesma dificuldade, eu falei assim, mas o que é que está sendo avaliado? E por que quer se avaliar? E eu recebi do professor lá, o Dr. Cheng, ele me falou assim, esse projeto foi aprovado pelo NIH no valor de 5 milhões de dólares. Eu não posso entregar o projeto para você avaliar, para você ler. Ele me disse com todas essas palavras, né? Mesmo na minha limitação de escutando um chinês falando inglês. E as pessoas que trabalhavam com ele também não sabiam. Ele tinha depois os resultados, né? E ele que fazia as análises, então as pessoas às vezes não ficavam sabendo muito claramente do que estava sendo feito. Né, então eu não sei se, porque o de Patrícia já era um pouco diferente, porque ela tinha reuniões semanais, né, com a supervisora dela, porque era um grupo muito grande, então ela tinha reuniões online, o meu não, eram 2, 3 pessoas do mesmo departamento, a gente tinha menos reuniões porque a gente se conversava muito pelo laboratório, mas às vezes eu ficava um pouco meio perdido, meio sem saber, eu ligava para o Brasil, falava com a professora Roseana, professora que às vezes tinha coisas no laboratório que eram comuns, né, a vivência dela, né. Então, às vezes eu precisava recorrer a algumas coisas. Então, acho que vai mudar minha postura e minha atitude em relação a algumas situações. Na verdade, eu acho que a gente está mais à frente, sabe? Até, eu acho que a gente vê os erros também e a gente tenta corrigir um pouquinho, né? Ou ver que a gente está um pouco melhor. São 66 cursos no Brasil, Bruno? Não, nos Estados Unidos. No Brasil, nos Estados Unidos. No Brasil são 600. Isso, nos Estados Unidos, isso. Isso. No Brasil são 66, E o número de dentistas pela população? Então, lá, eles têm aqui, deixa eu só abrir aqui rapidinho, porque eles têm menos dentistas, eles têm 200 mil dentistas, né, deixa eu chegar aqui na apresentação, eles têm, a gente tem 544 cursos, né, isso foi em junho, né, esse aqui é quase mitose, né, nós temos 373 mil dentistas, e eles têm 66 cursos, mas eles têm 200 mil dentistas. Agora, só que eles têm uma população de 330 milhões, né, e nós temos uma população de 215 milhões. Né, então, eles têm... só que lá eles têm eles falam, né, que tem áreas que são muito mais desenvolvidas, mais procuradas, outras que são menos, né, e eles têm bem menos especialidades odontológicas do que aqui a gente tem, uma coisa... É diferente. Mercado diferente. Mercado diferente, Eles são... Eu posso afirmar, assim, pelo que eu vi, que eles estão mais na perspectiva curativa e de sobretratamento às vezes, e a gente na perspectiva mais conservadora, preventiva
né? E até mesmo acho que pelo custo, né, do tratamento odontológico, né? Então eles não têm a saúde pública, né? Eles não têm saúde na verdade, pública. lá eles têm uma perspectiva muito mais mercadológica e a gente tem uma perspectiva muito mais voltada para a saúde, né? Eu acho que isso é uma diferença entre os ensinos odontológicos. A gente tem muito foco em prevenção, em saúde pública, e lá é diferente. A gente tem a atenção básica e tudo, você vai buscar para mim. Lá não, já é a questão. A gente tem nossas limitações, mas é diferente nessa perspectiva. Eu acho que a gente tem uma perspectiva melhor, tendo as limitações que a gente tem em relação a nosso país, a recursos, enfim. A nossa perspectiva num país como aquele seria a maravilha. A nossa população não tem como pagar o que a população americana tem, né? Mas lá também quem não teria, eu sei. muitas pessoas não têm acesso lá. Muita gente também não tem. E fica sem. E fica sem. Eles têm muitos planos de saúde, mas, assim, de certa forma, algumas coisas não têm cobertura, né? Enfim, tem algumas limitações. A gente rezava todo dia para não precisar de nada lá, mas a gente precisou. Mas de dentista você resolve, rapaz, não? Mas a gente tem que pagar. Não tem esse negócio, não. Eu estou dentro da faculdade, mas você tem que pagar. Patrícia resolve para você. A gente não pode botar a mão na boca de ninguém. A gente não pode. Eu sei. Mas, dentista você não está autorizado a... Autorizado, a gente tem a autorização para isso. Isso. Mas os dentistas lá são muito bem-vindos, porque, assim, bem-vindos, eles são muito bem quistos, porque eles sabem que a odontologia brasileira é de um alto nível, né? Alto nível. Então, eles estão sempre tirando dúvida, perguntando, entendeu? Então, assim, até mesmo quando eu apresentei os dados, acho que eles nem imaginam que no Brasil se faz pesquisa, porque às vezes eles têm uma certa... O americano que não estuda, que não faz pós-graduação, ele tá ali só no mundinho dele, né? Então ele não tem muito conhecimento do geral, né? E na cabeça dele, o mundinho dele é o melhor dos mundos. É o melhor do mundo, exatamente. É muito importante, é muito interessante essa questão, né, do melhor dos mundos, do pior dos mundos, né, porque na nossa cabeça a gente é o pior dos mundos, que é outra coisa interessante dessa experiência, né, a gente perceber que qualquer lugar que você for vão ter coisas boas e vão ter coisas ruins. Então lá a gente conseguiu ver isso, né, que a gente também tinha coisas boas aqui, enfim, às vezes melhor que eles, apesar das diferenças. Eu sou muito nessa questão quando a gente pensa Brasil e Estados Unidos, né? Não dá para você fazer uma comparação tete a tete, porque é incomparável, né? Mas pensar que a gente pode ter coisas mais positivas, né? Eu acho que é um mérito que a gente tem. E ver que eles têm também as limitações deles é importante para pôr o pé no chão, né? Nós não aprendemos existe paraíso. Exato. Muito bem, muito obrigado então a Bruno, Patrícia, né, pela disponibilidade de estarem aqui no 23º, não vou errar porque senão o Alcio entra com a plaquinha aqui na minha frente, né, 23º webinário do Print. Semana que vem temos mais com o professor Maurício Bômio, lá do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Obrigado. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. E, mais uma vez, recomendo a todos que assistam os webinários aí, que traz uma perspectiva excelente do nível que a UFRN está em termos de internacionalização. Parabéns, viu, Rubens e toda a PPG, Alcio, Fernanda, Márcia, por essa iniciativa de vocês. Obrigado, até a próxima. Isso aí, obrigado, Rubens, obrigado, Alcio. Obrigado aos demais presentes aí.